No programa Perfil de hoje, da revista Atualíssima, eu converso com uma psicanalista, consteladora sistêmica e palestrante, que nasceu na cidade de Lizarda, Tocantins, mas foi registrada em São Luís do Maranhão. Em 2023, ela completa oficialmente 2 anos como escritora, falando sobre o psicológico humano. Hoje eu converso com Sandra Luísa Brito Santos, mais conhecida como Sam Brito. Minha querida, seja bem-vinda ao programa Perfil da revista Atualíssima. Muito obrigada. É um prazer estar com você hoje nesse bate-papo maravilhoso aí que nós vamos ter, com certeza. Obrigada, Brito. Você é psicanalista, consteladora sistêmica, palestrante e escritora. Como psicanalista e consteladora sistêmica, você trabalha com o psicológico humano, não é isso? Isso mesmo. Mas qual o diferencial entre esses dois? Bem, a constelação, ela é uma ferramenta terapêutica. Então, a psicanálise é onde nós recebemos o cliente, eu gosto de falar cliente, e ali a gente tem aquela sessão por 1 hora ou 50 minutos, e depois remarca e a gente vai trabalhando naquela conversa gostosa, aos poucos, até chegar na queixa e em uma solução. A constelação é uma das ferramentas que podemos usar, que podemos utilizar para trabalhar o nosso cliente. E hoje, com toda certeza, eu posso te falar que é a ferramenta mais completa que eu já conheci e que eu já trabalhei. É apaixonante. Sério, por quê? Bem, a Bert Hellinger, ele é o pai da constelação familiar. E ele morreu em 2019, mas assim, ele era padre e ele foi para a África do Sul. E na África do Sul, através da observação daquelas tribos, da observação do comportamento humano, de como aconteciam os emaranhados na vida das pessoas, nós falamos muito sobre emaranhados, como se fosse realmente um novelo de linha. Certo. Que vai nos enrolando ali no decorrer da nossa vida. E de repente ele percebe, foi assim o pulo do gato, como a gente diz, ele percebe que tudo isso vinha de algo muito profundo e que esse profundo também poderia estar até oculto. De forma inconsciente, a maior parte desses emaranhados, ele vem do sistema familiar da pessoa. Então, seja uma dúvida na sua profissão, seja uma doença, seja uma depressão, seja uma ansiedade, seja qualquer transtorno, e de repente a pessoa se coloca ali, aberta, se permite, eu vou ver isso, e nós chamamos de campo, o local onde a gente trabalha, campo morfogenético, que vem da física quântica, da biologia, onde nós percebemos que o sistema familiar da pessoa, a árvore genealógica, se comunica. De forma inconsciente, muitas vezes você traz um padrão repetitivo e você diz: nossa, eu estou agindo igual minha avó, eu estou agindo igual meu pai, eu estou agindo igual minha mãe. Ou mesmo você tem uma lealdade familiar, até para se sentir parte, pertencente. Porque Bert Hellinger, ele criou 3 ordens, chamadas ordens do amor. A hierarquia, onde os pais são sempre grandes, o pertencimento,
todos nós queremos nos sentir parte da De nossa algo, família. não é? Sim. E se tiver algum excluído, alguém naquele sistema vai representá-lo. Um exemplo legal até de quando eu trabalhei, posso falar isso depois, mas assim, de quando eu trabalhei no presídio, muitas vezes você vê uma pessoa que tem um vício. Aquele vício é um sentimento de falta, e geralmente é o pai. E aquela pessoa muitas vezes busca em outra pessoa aquele pai. Isso é profundo, isso é profundo. E nós não temos essa consciência, isso tudo é inconsciente. A gente diz que é o oculto que se manifesta ali, né? Que vem à luz. Mas por que o pai? Porque hoje, atualmente, na maioria das famílias, as famílias são constituídas e sustentadas normalmente pela mulher, né? Normalmente não tem o E pai. isso, a mãe está muito Mas, presente, isso, mas na maior exatamente. parte dos vícios, geralmente é a falta do pai. Quando a gente coloca, por quê? Eu já, assim, quando você coloca no campo, a constelação ela pode ser feita em grupo de pessoas. Certo. Eu estou sentada aqui e eu quero constelar. Aí eu falo para você, Coana, o meu tema, a minha queixa é ansiedade, que todos nós temos, mas quando ela passa do equilíbrio, aí precisa ser visto. Aí você diz, está certo, Sam, então busca naquelas pessoas representantes para sua árvore genealógica. Aí eu vou escolher alguém para ser eu, alguém para ser... Geralmente entra os pais no campo, a gente sempre busca os pais. Meu pai, minha mãe. E o facilitador da constelação, que eu digo que eu sou assistente de almas, vai observando o movimento daquelas pessoas, inclusive do corpo, porque o corpo fala. Então a gente observa tudo. E nesses movimentos, geralmente, quando é caso de vício, que é essa falta do pai que eu citei, eu que estou ali sendo representado, meu representante, de alguma forma, ele manifesta isso, ele mostra isso. Mas tem uma outra forma de trabalhar, porque nas ordens do amor nós trabalhamos a hierarquia, o pertencimento e o equilíbrio do dar e receber. Nós trabalhamos também individual. Individual, eu trouxe até aqui para mostrar. Esses bonequinhos, eles são representantes. Certo. Então eu tenho, atrás de mim ali, tem uma família de bonecos. Sim, Então sim. eu tenho uma mesa, aí o cliente chega, ele quer trabalhar individual, aquele tema que ele traz, a queixa, ele senta de frente para mim nessa mesa e ali ele vai buscando os representantes. Ele escolhe dos âncoras, que são os bonequinhos, um representante para ele, um representante para o pai, um representante para a mãe, e ali o facilitador começa a observar o que se passa, o porquê daquela depressão, de onde vem, de onde vem. E O agora, cliente, quais são o os cliente, passos? pelo que eu entendi, o cliente ele vai buscando os bonequinhos que são parecidos com os parentes dele, não é isso? Ah, não precisa ser, por exemplo, a gente trabalha muito com sentir, essa Certo. observação muito sutil. Então ele olha para o bonequinho e diz: não, esse aqui, eu quero esse para me representar. Então ele sente, de alguma forma, ele sente algo, mesmo que ele tenha o cabelo loiro e esse aqui tem o cabelo escuro, mas ele sentiu que algo nesse bonequinho aqui representa ele, está representando ele como pessoa. Então ele busca nesses âncoras os representantes. E ali, da forma que ele vai colocando os representantes,
o facilitador, de forma muito sutil, vai observando. Observando ele sentado, o corpo dele, a forma que ele se movimenta, como ele olha, como ele, né, às vezes se fecha, não permito que entre no meu campo, né, eu não quero me mostrar, ou às vezes os próprios, da forma que ele coloca, de repente ele coloca a mãe muito afastada do pai, ele virado de costa, e ali a gente vai observando o que acontece. Então, de onde vem aquela queixa dele, aquela angústia, a dor da alma dele? Entendi. E quais os benefícios dessa constelação sistêmica? Cura, libertação das dores da alma, libertação de todos os emaranhados. E eu posso te falar isso não só dos clientes, né, que eu já atendo, que eu já atendi há muito tempo, eu tenho 6 anos só com essa prática, trabalhando ela, mas da minha própria vida, né, enquanto ser humano que também buscou terapeutas consteladores para trabalhar minhas dores na alma e olha como eu tive surpresas. Acredito. E a gente se cura. Então, nós chamamos de campo vibracional, campo energético. Então, quando a gente fala da física quântica, né, desse campo mórfico, da biologia, de tudo isso, porque Rupert Sheldrake, nas teorias da biologia, né, ele fazia observação de macacos numa determinada ilha do Pacífico. E aqueles macacos, eles pegavam a batata da terra e comia e tal, aquele que se plantava lá. De repente, um belo dia, o macaco lavou a batata e comeu. Em outras ilhas do Pacífico, do Atlântico, do mundo, perceberam que famílias de macacos daquela mesma espécie, daquele mesmo tipo, estavam fazendo a mesma coisa. Então, a gente diz que há uma comunicação invisível no sistema familiar de cada pessoa. É por isso que nós repetimos, às vezes, padrões que nós não gostaríamos de repetir. Somos leais ou até temos o amor cego, que é o amor da criança. Às vezes estamos adultos com 50, 60 anos e ainda estamos naquele amor cego, né? Gritando dentro de mim. E às vezes eu digo para o cliente, quem fala agora? É você ou a criança em você? A sua criança interna? Porque naquele momento eu percebo que não é ele o adulto, mas algo dele que ele passou ainda enquanto criança. É algo mal resolvido da infância, um trauma. Na maior parte, na maioria das vezes, sim, vem lá da infância. E para que é indicado? Para todos. Constelação sistêmica. Para todos nós. A partir dos 10 anos de idade, todas as pessoas deveriam fazer. Né? Antes que chegasse a se tornar adultos, a se tornar idosos. Então, é para todas as pessoas. E aí você faz constelação de profissão, de repente você está numa profissão e você não sabe muito bem se é isso que você quer. Eu tenho um caso muito interessante. Uma cliente, ela fez medicina e muito angustiada, né? Uma médica muito angustiada e os pais têm esse sonho, assim, nossa, minha filha, meu filho, médico e tal. E nós começamos a olhar as profissões. Aí eu falei para ela quais eram as profissões antes da medicina, aquela que ela pensava na possibilidade. Aí ela foi me falando. E aí nós fomos colocando as profissões no campo, aqui na mesa, né, que a gente chama de campo. E quando ela foi colocando, ela colocou a medicina muito distante dela. Na realidade, ela colocou a medicina atrás dos pais. Nossa. Isso ela
ela não percebeu. A pessoa está ali envolvida e é tão inconsciente que ela não percebe. E ela colocou atrás dos pais. E aí colocou a escritora mais próximo dela. E aí foi colocando outras. E eu perguntei, por que que a medicina está tão distante de você? Por que que a medicina está atrás dos seus pais? Aí ela disse, porque era um sonho da minha mãe. Ah, não era um sonho dela. Não era. Então, qual é o sonho dela? O sonho dela é escrever. Ela queria ser o quê? Jornalista. Ela queria ir para o mundo da publicidade. E aí o olho dela brilhava ali quando ela falava disso. E aí o que ela faz agora? Ela diz, eu não tenho coragem de trabalhar num hospital grande e tal. Eu prefiro trabalhar num postinho de saúde ali, né? E aí ela disse, mas aí depois que a gente trabalha, a gente dá algumas sugestões para possíveis soluções, porque daí a cliente é que vai dar o passo. Eu falei, mas você pode aproveitar essa sua profissão e escrever sobre o seu olhar. Isso vai ajudar muitas pessoas, já que você gosta de escrever, então começa a escrever sobre tudo isso. Né? E ela gostou muito assim, dessa ideia. E ela é muito novinha, e eu falei, você ainda tem muito tempo de fazer o que você quer também depois. Mas você pode juntar as duas coisas. E assim a gente vai desemaranhando, né? Como eu digo, é como se fosse eu vou molhar meu jardim e a mangueira ali dá um nó. Então, a nossa vida, muitas vezes, é cheia de nós e que, ao longo dessa nossa trajetória, nós precisamos desatar os nós, desamarrar os nós, para poder fluir, né? Para poder nossa vida fluir, para poder nos tornarmos água, fluindo livremente, com alegria. E esses nós, desatar esses nós é um trabalho constante, né? Diário. E todo Sim. dia aparece algo novo. E como você colocou aí nesse exemplo aí, até nesse caso dessa moça, dessa cliente, até desistir, né? Do diploma, da profissão de médica e seguir uma outra carreira. Ter coragem, né? Ter coragem para encarar. É quando a gente mostra, você está pronta para dar o passo, né? E muitas vezes a pessoa vem pronta. Muitas vezes a pessoa ainda não está tão pronta. Porque no que bate, eu vou enfrentar meus pais, né? Então, seus pais te amam, eles te querem feliz. Mas esse enfrentar os pais faz com que a pessoa ela tenha muito medo. E o medo é o maior bloqueador da nossa vida para a gente conseguir atingir os nossos objetivos, os nossos sonhos, né? Então a pessoa fica o que? Ela se anula, ela paralisa, muitas vezes ela desiste, como ela tinha desistido de vários lugares, porque era para trabalhar em hospital grande, ela não queria. Depois a pessoa começa a desistir de tudo, às vezes entra até em depressão, e aí vai ter que ver outra coisa que não só o caso da profissão. E mesmo assim não tem coragem, né? Às vezes de sair do campo. Às vezes demora, mas eu tive um cliente que ele voltou 2 vezes. Ele veio, começou a constelação, né, essa técnica terapêutica, no meio dela ele parou e disse, eu não consigo mais dar o passo. Foi embora. A gente respeita o tempo do cliente, porque eu piso com muito cuidado no solo sagrado que é o coração do outro. Então, o constelador ele tem que ter essa humildade de deixar o sistema falar, não ele, não o que eu quero. Eu tenho que ter a humildade de olhar para o cliente com muito respeito e, às vezes, de dar 2 passos para trás, para que o cliente cresça ali no campo e que ele olhe para todos
sistema familiar dele, que ele honre esse sistema familiar, que ele olhe para a mãe e profissão, principalmente quando a gente fala de dinheiro, de sucesso, tem a ver com os pais. Nossa. O pai é aquele que te impulsiona para a vida. Se o pai vai e diz para o filho, eu tenho orgulho de você, vai, você é vencedor, o filho não vai ter nenhum problema em seguir a vida e enfrentar desafios. A mãe já é nutrição, a nossa primeira casa, o nosso alimento. A mãe é aquele amor, é aquela que acolhe. Com a mãe a gente diz, olha para sua mãe, acolhe sua mãe, independente de como ela é. E ali você tem sucesso e você tem dinheiro. Então você tem êxito na profissão e êxito na vida, né? Quer dizer, a mãe é a vida. Eu acho que é por isso que, como você está falando, né, como é considerada essa árvore genealógica, tem muitos artistas que são considerados como a ovelha negra da família. Né? Não são em muitos casos, mas acontece, porque é justamente isso. Eles fazem o caminho contrário. E os pais querem que eles sejam médicos, advogados ou outra profissão, e eles não aceitam. Pelo menos os artistas que eu conheço, em sua maioria, não aceitam. E eles fazem o sentido contrário, não é isso? Eles desafiam. E a gente dá uma salva de palmas para as ovelhas negras, porque as ovelhas negras é que salvam o sistema familiar, né? Então, quando diz eu sou a ovelha negra, aquela ovelha negra é que vai harmonizar aquele sistema. Querendo ou não, o sistema ali em conflito, todo emaranhado, é aquela ovelha negra que vem. Ela é convidada, ela é chamada a olhar para esse sistema, para que esse sistema quebre regras, quebre paradigmas e que ele flua, que ele se liberte. Então, Bert Hellinger dizia que bom seja a ovelha negra, porque de ovelha negra você não tem nada. E a pessoa se mostra realmente quem é, não é? Não adianta ser o que eu não quero ser. Nós precisamos ser a nossa essência. Isso. Né? Muitas vezes, nós colocamos muitas máscaras. Né? Na psicanálise, Jung, ele trabalha com os arquétipos. Aí ele diz, olha, as pessoas nascem, a mamãe vai contar a historinha da princesa, da Branca de Neve, e a pessoa às vezes não se identifica com a princesa, eu me identifico mais com a bruxa. E aí a gente vai colocando máscaras, às vezes, por causa para não magoar os pais, máscara na escola, máscara para a sociedade, máscara. E quando a gente começa a tirar essas máscaras e que a gente diz, agora sou eu, apenas eu, desnuda, eu estou nua aqui, apenas eu. É uma libertação. Quando você fala aquele não, é uma libertação, é uma maravilha. Então, geralmente, nós somos convidados também a tirar essas máscaras, a quebrar paradigmas, a sair do casulo, né? Do casulo. Eu gosto muito, emendando uma coisa com a outra, eu sou fascinada pelo tarô. Mas por causa da psicanálise, porque Jung ele fala dos arquétipos de uma forma muito linda. E eu estudo o tarô de forma terapêutica. E aí, quando eu olho, às vezes, tem uma carta que é o pendurado. Eu olho para ele e digo, é um casulo. Né? Por que a pessoa está nessa posição ali de lagarta? Ela precisa romper isso. E ninguém pode romper por ela. Ela precisa romper aquela casca, né? E sair, e se libertar, e vir para a sua essência. Quando ela consegue, é o caso dos artistas que você falou, quando ela consegue dar esse passo, aí ninguém segura. Aí é uma libertação total, é uma felicidade total, é uma alegria que explode, é um êxtase. Acredito.
Poxa, Sim. e com quantas sessões, mais ou menos, uma pessoa pode receber alta, recuperada, como é que você chama? Mais ou menos com Ah, quantas sessões? na constelação, para cada tema é só uma. É uma é um tempo para aquele tema. Então você chega e diz, olha, Sam, eu quero trabalhar o estresse. Quem não é estressado, Verdade. né? Aí eu tô jogando um tema, aí a gente fala, tá bom, eu digo assim, Coana, você vem com tempo, porque demora. Então, assim, no mínimo é 1h30, mas tem constelação que demora 2, 3 horas. Eu fiz uma tem umas 2 semanas que demorou 4 horas. Nossa, Então, às vezes, é um tempo longo até resolver, porque nessa ferramenta tem as falas, que a gente chama de falas de solução. Então, ali, aquele representante, aquela pessoinha, ela vai falar com todo mundo. Ela vai falar com o papai, com o vô, com a avó, quem ela colocar no campo. Com a mamãe, com o irmão, com o filho. Então, dependendo da família, de quem ela vai colocando ali, de quem ela sente necessidade de falar, tem a fala de solução, que é onde eu falo algumas coisas, o cliente repete aquilo que eu falo, ouvindo a própria voz, e depois ela vai falar, porque a gente fala, a cura vem de dentro, então ela vai falar aquilo que ela sente. Geralmente eu digo, você pode agora falar para sua mãe. Então ela vai entrar em contato com os sentimentos dela. E ali ela vai falar aquilo que ela queria, aquilo que ela tem vontade, aquilo que estava aqui de sapo que ela engoliu, tudo aquilo vai ser falado. Então é um tempo longo, mas para aquele tema ali é só naquele tempo ou naquela sessão. E a gente não mas, fala sessão, a gente fala do tempo. mas se o cliente se tiver necessidade de voltar, ele pode voltar. Geralmente ele volta para trabalhar outros Ah, temas. ok. Você vê o cliente com 30, 40 dias totalmente diferente, totalmente desengasgado, totalmente ele, totalmente. Né? Agora eu me encontrei, agora sou eu, não sou mais o enforcado lá do tarô. Maravilha! Né? Então, assim, não é mágica, é um autoconhecimento muito grande. Quando o cliente tem esse autoconhecimento, que às vezes ele tem coisa que ele nem sabia e fica sabendo ali dele mesmo, que ele olha, que ele vem de encontro àquilo tudo, que ele se permite nesse autoconhecimento, é libertador, porque a partir dali ele dá o passo para seguir a vida. Então, assim, eu também tenho que fazer a minha parte. Eu agora vou. E agora, para onde eu vou? O que eu vou fazer? E daí o facilitador vai falar para ele, conduzindo. Agora você vai fazer isso. Você vai acolher a sua vida. Você vai olhar para você. Tem até uma frase que eu escrevi que foi: estou nascendo a cada momento para o novo em minha vida. É um Belíssimo. renascimento, é um reencontro consigo mesmo, olhar no espelho e falar: agora eu me reconheço como pessoa. É reconhecer que o primeiro amor da minha vida tem que ser o mesmo, né? Sim, sempre, sempre. Inclusive, a gente sempre fala: olha, você vai amar, ame você primeiro. Por Primeiro. quê? Se você estiver no avião e der uma pane, eles vão dizer: coloque a máscara. E você não pode colocar no outro, nem que seja seu filho bebê. Você tem que colocar em você. Então, Verdade. primeiro eu me salvo para conseguir salvar o outro. Nas ordens da ajuda de Bert Hellinger, ele diz: primeiro ajude a você mesmo, senão você não consegue ajudar ninguém. Então, cure suas dores, cure você, e depois você olha para o outro. E nós fazemos o inverso também. Nós queremos sempre olhar para o outro, acudir o outro e vamos nos deixando de lado, como não merecedores. Muitas vezes nós achamos que nós mesmos nos desvalorizamos,
nos colocamos muito pequenos, nos colocamos assim, não, o outro é melhor, para o outro tudo, para mim nada, mas nada por quê? Né? Quem é você diante de tudo isso? Às vezes eu pergunto, quem é você aqui? Porque eu não estou vendo você. Então a pessoa leva aquele susto e ela diz, eu não mereço, eu não mereço, né? Então, quer dizer, a autoestima já está tão baixa que a pessoa não consegue nem se enxergar, e aí é preciso fazer aquele resgate da autoestima, do auto-amor, da autocompaixão, para que ele volte a olhar para si mesmo e se abrace, se ame e diga, não, mas eu mereço sim o melhor. É claro que eu mereço o O melhor. trabalho é muito bonito. É, é apaixonante, eu sou encantada. Acredito. Você atende no online e no presencial, não é isso? Eu atendo online também, eu tenho cliente dos Estados Unidos, brasileiros que moram lá. Eu tenho clientes de Portugal, da Europa. Então, assim, de vários lugares onde tem brasileiro, porque eu ainda não falo o inglês, assim, só aquele... Eu só arranho, né? Só o básico mesmo. É. E aí, e precisaria ser bem fluente para trabalhar uma técnica dessa, né? Mas aí eu atendo online. E eu atendo também grupo. Ah, certo. O seu consultório fica onde? Localizado onde? Aqui na minha... Eu fico muito de Araguaína, aqui no Tocantins, na minha cidade. Eu tenho um espaço terapêutico, que é aqui onde eu estou, essa sala aqui, que é na minha casa. Tem essa sala que é separada, que é para o atendimento. E também atendo muito em Goiânia. Às vezes eu viajo muito para Goiânia, né, onde eu trabalho também. Minha filha mora lá. E daí eu já vou e aproveito para trabalhar. Para trabalhar também. Quem está nos assistindo e quiser entrar em contato com você, como é que faz? Pode entrar em contato pelo meu Instagram ou pelo @constelação sistêmica 360 graus. Que a minha filha, ela é terapeuta também de outras áreas, na área de ventosoterapia, de empoderamento de mulheres também. Mas ela faz ela agenda para ela e faz os agendamentos para mim. Ah, ok. Você também é escritora e escreveu o livro As Ordens do Silêncio, que traz um título bem interessante. Qual o objetivo central do livro? Onde você buscou inspiração para escrevê-lo? Belíssimo. Linda, né? É engraçado. É. Essa capa aqui é do Décio Ramírez, né? Ele que fez a capa. E a editora é a editora Ser Poeta. E a história desse livro é, assim, muito linda, porque eu estava nos Estados Unidos, meu filho mora lá, e eu cheguei ali, quando começa a falar daquela época, né, agora eu esqueci o nome, gente, tá vendo? Não é nem para eu falar sobre. Que nós ficamos isolados como A pandemia. da pandemia. Então, Não eu foi um vi. momento terrível para todos, né? Para Foi todo terrível. mundo. Do nada, ficamos trancados 2 anos. E Terrível. se eu vim embora dos Estados Unidos e cheguei no Brasil, com alguns dias que eu tinha chegado, começa a falar da pandemia, eu não consegui mais voltar, porque eu ia voltar. E aí tudo, realmente eu fiquei trancada e sozinha, Nossa. né? Porque aqui na minha cidade, aqui em Araguaína, no Tocantins, eu moro sozinha e eu me vi sozinha. Então, para eu ocupar a minha mente, eu já há um bom tempo, né? Há muito tempo eu já estava pensando em escrever, eu já tinha tido várias ideias, mas assim, deixo para depois. E durante a pandemia, eu tinha comprado o livro do Bert Hellinger, que é da autobiografia dele. E quando eu olhei para ele naquela capa,
é como se eu soubesse tudo que eu ia fazer, tudo que eu ia ter que escrever, tudo que eu ia... E de primeiro, e veio toda a parte do sumário do livro. Foi assim um clique, um insight, assim, algo como se eu tivesse recebido esse presente. E eu, com tudo isso, eu olhava para aquele sumário, então eu pegava aquela primeira parte ali e sentava e começava a escrever e eu não conseguia parar. Às Maravilha! vezes fluía, você não consegue parar e você não quer parar também, até porque, e aí depois, como que eu faço? E às vezes quando eu me levantava, eu estava assim, dolorida, eu tinha que fazer uma caminhada para poder relaxar. E também foi um livro que mexeu muito comigo, porque embora eu fale sobre a constelação nele, que é a técnica que realmente me curou, eu tive que ir de encontro com minhas dores também daquela criança ferida que estava ali, esperneando, gritando, né? Tudo aquilo que eu precisava olhar. Porque o que a gente faz com o que dói? A gente esconde. A gente quer colocar onde? Na caixa de Pandora, trancar com a chave e jogar no fundo do oceano, para não ter contato. Mas o interessante é nós olharmos para aquilo que incomoda. Eu olho. Quando eu olho, porque é nossa sombra também. Nós somos luz e sombra. Então eu não tenho que esconder minhas sombras ou aquilo que me feriu. Eu preciso olhar, acolher e falar, faz parte de mim. Faz parte de mim. Se faz parte de mim, eu não vou passando só ali um remedinho, aparentemente. Eu preciso curar. Eu preciso olhar até aquilo cicatrizar. E foi o que eu fiz. Então, eu comecei a olhar para algumas coisas que me incomodavam e comecei a escrever sobre aquilo da minha criança interna, que é o que a maior parte das mulheres passam, sofrem. Eu falei sobre abusos no meu livro, porque eu passei por abuso enquanto criança. E eu falei sobre o quanto isso foi difícil, enquanto eu carreguei isso em mim, o quanto isso derrubou minha autoestima como mulher, como ser humano. E como eu olhava para isso com muita raiva de mim mesma, às vezes, porque a mulher, a primeira raiva é dela mesma. Como eu me sentia, né, pequena, aquilo que eu falei da constelação, não merecedora, desvalorizada e tudo aquilo. Mas eu começo a escrever e vou relatando isso, e isso vai doendo de uma forma, mas vai curando. E de repente eu olho para aquele que eu chamo perpetrador, que muitas vezes está dentro de casa, no meu caso era dentro de casa, e eu olhei e digo, mas esse cara, essa pessoa, também pode ter sofrido a mesma coisa que eu. E se tornou isso. E aí eu comecei a trocar as lentes, a olhar de uma outra forma também, e aí eu vou narrando isso na minha história. E aí, não que eu alivie o lado dele, no sentido de não passar a mão na cabeça, não. Mas de olhar para aquela pessoa que pode ter tido uma história também igual a minha e que talvez merecia um cuidado ainda quando criança, um olhar mais profundo quando adolescente, para não se tornar o que se tornou, né? Então, assim, e aí eu consegui sair do papel de vítima também. Eu fui vítima, mas eu consegui olhar para aquilo como uma observadora. E aí eu saí daquele vitimismo que me afundava, que não deixava eu crescer, nem evoluir, nem sentir esse amor incondicional. E eu começo a sair daquele vitimismo, e quando eu saio do vitimismo, aí eu vejo que minha autoestima melhora e eu me sinto realmente
grande, poderosa, uma mulher empoderada e assim. Eu sou Deve ser realmente maravilhosa. libertador, não é? Sim. Então assim, muitas vezes, o que que nos mantém ali preso? É a história daquele cavalo. Tira todas as rédeas, ele ainda está ali se sentindo preso, amarrado. Muitas vezes nós nos colocamos por trás das grades. Nós nos prendemos mentalmente. Porque o nosso grande inimigo é a nossa mente. A nossa mente é barulhenta e ela mente muito também. Então ela quer nos convencer de que nós somos muito pequenas, de que nós não conseguimos, de que isso, olha, aconteceu isso contigo, você, né? Então assim, cadê o seu valor? Cadê isso? E na verdade é o contrário. Então esse empoderamento, esse crescimento, quando a gente consegue dar o salto quântico que eu falo, de sair daquela condição do vitimismo, é fantástico. Ninguém segura mais. Aí a gente se torna realmente aquela mulher, aquela de sorriso largo. Assim, ninguém fecha mais a boca, Acredito. Ô, né? Sônia, e o lançamento foi durante a pandemia mesmo, não foi do livro? Na Editora Ser Poeta, pelo site da Editora Ser Poeta. Online. Online. E depois eu fiz um pequeno encontro, assim, para algumas pessoas em Goiânia, né? E sobre esse livro, mas o lançamento foi online. E Foi como bem. está sendo a aceitação do público? Então, as pessoas tiveram uma reação muito linda com esse livro de se apaixonar. Tinha gente que o próprio editor, ele disse, eu comecei a ler e parei. Aí eu tive que trabalhar um monte de coisa dentro de mim para poder voltar a ler. A corretora, né, que corrigiu, disse, olha, eu fiquei apaixonada, eu não queria mais nem devolver o livro. Então, assim, a reação foi muito boa e Que ainda bom! é muito boa para quem entra em contato com ele. Porque ele tem essa parte, mas ele tem a metamorfose, que é a própria borboleta que a gente coloca aqui. Quando ela sai do casulo, que é quando ela passa por esse processo do autoconhecimento, ela se liberta e aí ela voa, né? Então, assim, e aí ela diz para as pessoas: olha, você também pode, você também consegue, olha para você, entre em contato com sua criança interna, se abraça, se ama, você é maravilhosa. Então, assim, é uma libertação muito linda, né? Ela passa por essa metamorfose e ela vai dizendo: ó, naquele momento da dor, houve o silêncio, mas também houve o silêncio depois, quando ela entrou em contato com a criança interior e ela medita naquilo para poder voar, para poder sair daquele casulo. Então, são alguns passos dentro dessas ordens do silêncio, passando pelo autoconhecimento. Muito bonito. O livro foi lançado em 2021. Você pretende escrever outros livros, dar continuidade a esse livro, ou falar de um outro assunto? Sim, Quais os planos, os projetos para 2024, como escritora? então, eu tô indo novamente, né? Vou voar em janeiro aí para os Estados Unidos e eu já tenho na minha mente um outro livro. Ele não é continuidade desse, como eu pensei, eu digo, eu vou dar uma continuidade, mas é um outro livro de uma outra técnica que eu trabalhei, que se chama Ho'oponopono, que é também uma técnica de autoconhecimento, ela é havaiana, né, do Havaí, onde eu também vou entrando em contato comigo e vou dizendo para mim mesma, né, eu sinto muito por te magoar tanto, e que eu trabalhei dentro do presídio de segurança máxima com os internos, com alguns Sim, internos. E eu tive uma experiência muito bacana de eu
com o olhar, né, de terapeuta, olhando para tudo aquilo e não passando a mão na cabeça, mais uma vez, como as pessoas pensam, mas simplesmente pensando quando eles saírem, e eles vão sair, quem que nós queremos aqui fora? E a partir daí, nesse olhar, olhando os dois lados, eu como terapeuta e também a família daquela pessoa, porque aquela pessoa tem família. Ela tem uma família que muitas vezes, na maior parte, é excluída. Não é só ele que é o excluído, a família também é excluída. As pessoas, né, excluem, rotulam e a dor e a dificuldade dessas pessoas para viver aqui fora, para continuar sua vida, a dificuldade dessas pessoas para conseguir emprego, para se tornar gente que o outro olha e diz, não, mas ele não tem nada a ver com isso, né? Então, assim, eu tenho essa proposta desse outro livro aí dentro de mim e vamos ver se eu coloco, aproveito esse tempo para colocar no papel. Maravilha, estou curiosa. Quero ver esse segundo livro também. Com certeza, Coana, vai ser maravilhoso, maravilhoso mesmo, né? Eu sou, assim, muito entusiasmada quando eu começo a fazer alguma coisa. Eu me jogo, assim, me jogo de alma, eu total, assim, naquilo, né? Muito presente. Muito bom. Sam, infelizmente o nosso tempo acabou. Nosso tempo aqui é bem curtinho no programa Perfil da revista Atualíssima, mas eu tenho uma última pergunta para fazer. Qual a Sim. mensagem que você deixa para quem está nos assistindo? Como eu falei para você, eu sou apaixonada por tarô. E hoje, como ia ter essa nossa entrevista, eu tirei o tarô para olhar a minha vida e falar assim, isso aqui vai servir para a Coana também. Olha! Olha bem, Coana, eu tirei a carta do louco Sim. junto com a carta do mago. Olha! Então, o que é o louco? O louco é aquele que quebra os paradigmas, que quebra as regras e que se liberta, se joga muito feliz, muito leve. E o mago é aquele que tem todos os instrumentos para continuar sendo muito feliz. Ele precisa apenas olhar para dentro. Então, a minha mensagem é para que nós possamos olhar para dentro de nós mesmos, porque nós temos tudo, tudo para ser feliz, para fazer dessa sociedade uma sociedade melhor, a começar por nós. Quando a gente olha para o outro, respeita o outro como ele é. Essa é a minha mensagem. Que lindo! Muito obrigada também por ter tirado as cartas. Agradeço e gostei muito da mensagem também. Eu desejo muita luz no seu caminho, muito sucesso, que venham muitos e muitos livros aí. E assim que você quiser voltar de novo aqui no programa Perfil, fique à vontade, tá certo? Ei, Você é sempre bem-vinda, tá? Amém. Gratidão. Até a próxima, Cora. Até a próxima. Beijos. Beijos.